Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu plantão favorito. Estou aqui com o meu bom e animado amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal? E aí, Beto? Estamos aí em mais um episódio de Dois Nerds e uma Bíblia. Mais uma manhã, falando de nerdices com vocês. E hoje, em especial, de um anime que meu amiguinho tem tomado nossos corações, nossas mentes. Uma das grandes produções aí em animes dos últimos tempos. Com certeza. Jujutsu Kaisen. Não sei se essa é a pronúncia, ou é Kaisen ou Kaisen, sei lá. Pois é, hein? Então, esses nomes esquisitos, né? Eu vou de Kaisen. Eu não sei. Eu acho que eu falo Não sei Kaisen qual. também, naturalmente. Eu diria que o original talvez fosse Kaizeno, sei lá. Nem sei por que eles usam esse termo Kaizen. Mas é isso, é Jujutsu. Que inclusive, pelo menos, eu acho que não foi nem traduzido para nossa língua, como geralmente é, porque na Crunchyroll, pelo menos, que eu saiba, está Jujutsu Kaisen. Exato. Ele não tem muita tradução, né? Em inglês, uma opção é Sorcery Fight, que seria luta de feiticeiros. Mas não deve encaixar. Agora eu vou ter que pesquisar o que é Kaizen. Eles são chamados feiticeiros de Jujutsu. Eu não sei se Jujutsu significa já feiticeiros ou não. Eu não faço ideia. Não sei nada de japonês. Eu acredito que possa... Kaizen diz que do japonês é linha. E Jujutsu é magia, seria, né? Então, que tipo, Jutsu é técnica, né? A gente vê em Naruto vários jutsus, várias técnicas. Então, Jujutsu é uma magia, linha de magia. Jujutsu Kaisen, não vamos traduzir. Se o pessoal que trabalha com isso não quis traduzir, não é a gente que vai fazer isso. É um amigo que tem mexido com o povo. Exato, e acho que a complexidade do nome transmite um pouco da complexidade do anime. Apesar de ser um shonen, vamos dizer assim, não é um shonen tão simplesinho de se assistir. É um shonen, na verdade, que exige um nível de maturidade do seu espectador, um nível de expertise muito grande. Existem coisas de Jujutsu que até hoje eu não entendi, da mitologia de Jujutsu. E eu não sei se quero entender, eu já desisti de tentar entender. Eu já dei em vários Google, nos wikis da vida aí, tentando entender os conceitos e já desisti. E acho que isso transmite um pouco de Jujutsu, do que é Jujutsu pra nós. E continua complicada, né? Bem... Meu amiguinho travou. Tá por aí? Eu tô aqui. Eu fui cortado? Aí, voltou. Eu acho que sim, não sei. Depois eu vejo nas gravações. Deixa eu mudar a internet. Deixa eu mudar a internet então. Não quer dar uma pausa? Deixa eu botar meus dados. Onde? Porque os dados no último dia funcionam melhor que o Wi-Fi. Entendi. Enquanto você muda a sua internet, né? Então a gente vai falar aqui hoje, meus amigos, sobre a segunda temporada. E se vocês forem olhar nosso histórico de casts, eu acredito que eu olhei por cima, já estamos aí com 63 casts, então é difícil a gente acompanhar exatamente tudo que já foi falado aqui. Mas não há um cast sobre Jujutsu. Então, a gente acabou não falando da primeira temporada, mas falaremos hoje da segunda, porque é o assunto, é a temporada que aconteceu agora aí, finalzinho do ano passado, e é a temporada que está mais na nossa mente. Mas, para ajudar a compreensão geral aqui, caso você não tenha assistido, não conheça Jujutsu, como a gente sempre faz quando a gente fala de alguns animes que a gente já fala de temporadas mais à frente, dá um contexto geral desse universo e por que ele é tão complicado, né, meu amiguinho? O Jujutsu, ele traz muito da cultura japonesa como um todo. Ele é um desses clássicos animes que representa a cultura japonesa, da superstição japonesa, espiritual como um todo.
Os japoneses, pode não parecer, tem gente que diz que o japonês não é religioso. Eu dou risada de quem acha isso. A sociedade japonesa pode não ser, talvez, em alguns pontos, tão puritana, religiosamente falando. Mas é uma sociedade extremamente religiosa, que vive uma filosofia religiosa muito intrínseca na cultura. E Jujutsu demonstra isso, né? A crença de espíritos, a crença em entidades, a crença em criaturas é algo que faz parte da cultura japonesa. Em Jujutsu existem as maldições, né? E essas maldições são um reflexo do pensamento negativo e sentimento negativo das pessoas. Isso é cultura japonesa, é religiosidade japonesa explícita. No caso de Jujutsu, eles usam o termo de maldições. A gente pode ter outros termos como yokais, que seriam demônios, ou mesmo as divindades, que são os kamis, influenciados pela negatividade humana, né? Então isso pode acontecer, e pode acontecer dentro da cultura da religiosidade japonesa, o que seria a corrupção desses kamis. Então a gente vai ter o Hanami, que é uma das maldições ali que teve foco da primeira temporada, que ela representa a necessidade da natureza de lutar contra a poluição. Lembra da Hanami? Sim, controlar as flores, parece um poder tão significante, mas ela é poderosíssima, né? Exato, então ela é uma representação disso. Então, com toda a poluição, com toda a maldade humana, a Terra exige uma restituição. Hanami é a maldição que nasce disso. Então, cada maldição de Jujutsu nasce por causa de algum tipo de sentimento. Então, onde que tem maldições? Né? Bastante. Tem em escolas. Por quê? Escola é um lugar de bullying, escola é um lugar de trauma. Tem em hospitais, que é um lugar de morte, de tristeza, de espíritos que não estão felizes com o que aconteceu. Então, essa é um pouco do geral de Jujutsu Kaisen. E aí a gente tem essa energia amaldiçoada. E os feiticeiros Jujutsu são pessoas que conseguem canalizar e manipular essa energia amaldiçoada para exorcizar essas maldições. Esse é o contexto geral. Essa representatividade da maldição que cada feiticeiro consegue usar é onde fica complexo. E é onde a gente se perde. Tem a estrutura das casas, eu acho que são 3 grandes casas de feiticeiros, mas tem os feiticeiros menores, né? E aí, ainda pra complicar mais as maldições, aí tem um troço, que até hoje eu não entendi, é uma das coisas que eu não entendo em Jujutsu. Eu achei complexas, tá? Quando eu penso que eu entendi, eu acho que eu não entendi. Que são a questão dos domínios, né? Que daí é o grande ápice desse poder, né? O grande ápice do poder. Todo feiticeiro Jujutsu pode desenvolver sua habilidade, vai se tornando cada vez mais... Como é típico num shonen, eles vão desenvolvendo sua habilidade e ficando mais poderosos, né? A ideia ali do desenvolvimento do personagem. E o ápice desse poder seriam 2, pelo que eu lembro aí, e que eu já identifiquei em Jujutsu. Um deles é o domínio. Então, o domínio é como se fosse uma região no espaço-tempo que o Jujutsu cria na hora, e dentro desse domínio, a sua maldição, né, a sua habilidade de feiticeiro, ela fica mais poderosa. Então, quando ele tá numa batalha, foi o que eu entendi, meu amiguinho me corrige se não é isso. E aí, dentro desse lugar do espaço-tempo, se ele tá enfrentando outro feiticeiro Jujutsu, esse outro feiticeiro também pode invocar um domínio, se ele tiver condições. E aí vence o domínio mais forte. Então o feiticeiro mais poderoso ali, que tem o domínio mais poderoso, é que vai vencer. E dentro desse domínio existem regras. Esse feiticeiro Jujutsu é que cria. Então por isso que é o ápice do domínio ali do feiticeiro Jujutsu. É ele conseguir criar um domínio e criar regras dentro desse domínio, criar um ambiente, uma natureza dentro desse domínio que favoreça as suas habilidades. Perfeito. E destrua o outro, né? É isso? Quase isso. O domínio, ele é o domínio inato, que eles chamam, né? Ele é algo, é um espaço mental e físico que nasce com a pessoa. Então todo mundo, seja maldição, seja não feiticeiro, seja feiticeiro, quando nasce tem um domínio próprio. É como se fosse o profundo da nossa alma, é dentro do nosso ser.
para os feiticeiros e as maldições, é do domínio que vem o poder. Então, quando uma pessoa começa a estudar a maldição e começa, né, um feiticeiro começa... De onde que vem aquele poder dele? Por que o poder de cada um é específico? Porque vem do domínio, que é próprio de cada um, que nasce com a pessoa. Os feiticeiros mais poderosos conseguem criar um universo, um espaço, aonde eles colocam os seus oponentes dentro do seu domínio. Como é o lugar de onde vem o seu poder, é por isso que é, tipo, o domínio tem 100% de chance de acertar a técnica. Porque é um lugar pleno da existência da pessoa e da demonstração do poder daquela pessoa. Mas para chegar nesse ponto, né, é o ápice um dos ápices dos feiticeiros. Claro que a gente aprende em algumas lutas, por exemplo, quando o Mahito, na primeira temporada, tenta usar o domínio dele com o Itadori, que é o nosso personagem principal, pra quem tá totalmente perdido igual a gente, o Sukuna não deixa. Porque os poderes do Itadori vêm de ter consumido o dedo do Sukuna. Ou seja, o domínio, a essência do poder do Itadori é a prisão do Sukuna. E aí, quando o Mahito ativa o domínio dele, a essência do Itadori, que é o Sukuna, impede. Então é muito complexo, né? Mas é um pouco disso, é tipo, de onde vem. Por isso que, por exemplo, os poderes das grandes famílias que são hereditários têm semelhanças, né? Tipo, será que o Megumi, ele herda o poder de controle das sombras? Não é algo que ele vai atrás, eu escolhi controlar o poder das sombras. Não, ele herda da família dele. Então, quando ele nasce, esse domínio já tá dentro dele, é uma questão dele controlar aquele poder ou não. Quem decide que domínio que vem de cada um é Deus, o destino, não sei como funciona isso. Mas do que eu tô lendo aqui, que eu entrei pra ler em algum lugar, porque o anime, ele vai dando explicações, né? Eu tô olhando aqui no fandom, e aí eu tenho aqui, por exemplo, capítulo 11, 15, 6, 56 e 57 do mangá falam sobre isso. Mas também a página 140 do livro de explicações de Jujutsu. Porque tem isso no Japão, não sei se você sabe, meu amiguinho. Saem uns almanaques sobre os animes. Mas tem que sair o próprio Jujutsu tem que ter. Sim, não, mas pro Fullmetal tem até a JBC, se eu não me engano, lançou no Brasil os 2 almanaques, que são explicações do universo, como funciona, histórias extra e detalhezinhos sobre os personagens. O que aconteceu com o fulano, como que o fulano conheceu a fulana, coisas extras que às vezes não interessam. Tem essas coisinhas, né? O One Piece tem vários do One Piece, que foram lançados conforme os anos. Então, tipo, às vezes precisa. Sim, acho que quando o universo é muito grande, né, e carece realmente disso, o anime... E creio que o próprio mangá, eles nunca vão conseguir abranger tudo, né? Então acho que o autor ajuda o seu leitor a não se perder no processo. Mas outra coisa que eu ia falar, meu amiguinho, né, dessa questão dos poderes, é a própria, que daí acho que é mais traduzível pra quem curte um shonen, é a própria escala de poder dos feiticeiros, né? Então eles têm os graus de poder, né? Isso é muito shonen. Graus de poder é muito shonen. Totalmente. E os graus de poder são identificados por vários fatores ali, pelo que eu entendi, a complexidade da maldição, o nível de poder dessa maldição mesmo, né, o quanto ela impacta o mundo, as pessoas, né, então você tem ali são 4 feiticeiros especiais até onde eu saiba, né, então um deles que é o Satoru Gojo, né, que é um dos grandes protagonistas, um dos grandes personagens. O cara tem a capacidade de controlar o infinito. Só isso, um pequeno detalhe. Eu colocaria o Gojo como protagonista, sim. É um protagonista. Ele é. Dependendo do arco que a gente tá, realmente ele acaba assumindo um papel mais proeminente que o Itadori. Diferente, só em comparativo, de, por exemplo, Naruto, que a gente tem ali o Naruto, a gente tem Sasuke e a Sakura, que são o trio de protagonistas. E aí a gente vai ter o Kakashi Sensei, que é o professor deles. Né, que o Gojo é completamente inspirado no Kakashi. Cabelinho branco, espetadinho e tudo mais.
o Kakashi, ele é um professor, ele é importante, ele tem protagonismo em alguns arcos, mas ele não é protagonista da história. A história não gira em torno dele. A história gira em torno do Naruto, do Sasuke e da Sakura. Jujutsu não. A história gira em torno do Gojo Sensei. Ele é um elemento basilar de desenvolvimento histórico. Inclusive, o protagonista... Inclusive a trama recente, ele tem ele como foco, né? Então, a primeira temporada é uma apresentação ali pro Itadori, que não é desse mundo Jujutsu, já falamos sobre isso, entrando em um universo novo, vejam lá. E ele é colocado nesse mundo do Jujutsu junto com a gente, perfeito. Nessa segunda temporada, a gente tem o passado do Gojo Sensei. E o arco de Shibuya, que é sobre o Gojo Sensei. A próxima temporada, que vai ser o Curling Games, é sobre tentando liberar o Gojo Sensei. Então, assim, é tudo em volta dele. Então é muito mais sobre ele, o que as pessoas fazem ao redor dele. Por quê? Porque ele é o feiticeiro mais poderoso vivo. Então todas as maldições ou feiticeiros maus querem de alguma forma matá-lo ou impedi-lo, e todos os feiticeiros bons querem de alguma forma deixar ele vivo para que ele possa continuar sendo esse proteção, porque ele é o mais poderoso. Então assim, cara, ele é um personagem principal. Eu não consigo olhar Jujutsu e não vê-lo como personagem principal. Nossa. Igual o Roy no Full Metal. A história é sobre o Eduardo, mas o Roy Mustang, ele é pra mim o personagem principal. Tá certo. Mas... E aí nós temos o contexto de escola, né, meu amiguinho? Todo o Itadori... Eu nunca vi uma escola tão não escola, né? Pois é, porque... E pelo que o anime mostra, a escola ela não é só um lugar pra você aprender, né, a dominar ali a sua maldição, né, as suas magias e tudo mais. A escola realmente é quase que uma base militar. Né, pelo que eu entendi ali no anime, a escola é que manda os feiticeiros para missões. E aí não é só os alunos, são os feiticeiros veteranos, já formados também. Então, na verdade, a escola Jujutsu é meio que ali um quartel-general de exército, que você vai ter os pracinhas treinando, né, que são os calouros ali, os meninos que estão aprendendo, e você tem os caras já de nível elevadíssimo que estão formados naquela escola. E o diretor, portanto, também não é só um cara que cuida da parte da educação, mas ele manda, parece, nos feiticeiros Jujutsu daquela escola. Ele manda, pelo menos foi a impressão que me deu. Tem até aquele outro conselho que manda, que dá as ordens ali de quem morre e quem não morre, né? Que eu não lembro o nome dele, o conselho tipo de anciãos. Mas não me pareceu que são eles que mandam no dia a dia militar dos feiticeiros Jujutsu. Eu achei muito legal esse contexto de escola, que realmente não é nada escola, é mais um troço militar do que uma escola. E tem várias escolas, né? A gente tem ali a escola de Tóquio, que é onde a gente tem o Itadori, que é o nosso personagem principal, o Megumi, que vem de uma das grandes famílias de feiticeiro, que é o Zenin. Então ele tem um poder já aí construído de gerações. E a Nobara, eu sempre esqueço o nome dela. Nobara. Ela tem um nome engraçado. Nobara. Nobara, isso. A Kujisaki Nobara, que veio do interior, é uma menininha do interior que tem poder tem um controle sobre o poder amaldiçoado. E aí ela vai lá pra capital, pra Tóquio, pra aprender sobre isso, né? E esse é o trio principal ali, novamente, talvez inspirado de alguma forma. É difícil, todo anime que tem um trio de personagens que estão na escola e eles têm um professor, a gente olha pra Naruto, porque Naruto foi importante nesse contexto, então pode ser uma homenagem e tudo mais. E a gente tem a escola de Osaka, né? Não, desculpe, a gente tem os senpais deles, que tem a Maki, que também vem de uma das grandes casas, se eu não me engano ela também vem da Zenin, mesma casa do Megumi. E ela não tem poder amaldiçoado. E a Maki é muito legal, porque ela não consegue nem ver maldição. E ela não tem poder amaldiçoado pra exorcizar, porque só poder amaldiçoado pode exorcizar uma maldição. E aí o que ela usa? Ela usa objetos amaldiçoados. Então ela usa um óculos para ela poder ver as maldições, e ela usa armas para poder matar. Mas, como ela vem de uma família, que ela é irmã gêmea, então a irmã dela veio com todo o poder espiritual,
ela vem com poder físico. Ela tem uma grande habilidade física acima da média, porque é como se com o nascimento das duas, meio que foi dividido. Uma ficou com poder físico e a outra com poder amaldiçoado. Tanto que a irmã dela usa armas de tiro, porque ela não tem força física pra lutar. Então é interessante isso também. Tem toda uma explicação de por que funciona assim. Temos o panda, que é um panda. Ele é um boneco com energia amaldiçoada dentro. É como se fosse colocasse um espírito dentro de um robô. É isso, né? É isso, ele foi criado, se eu não me engano, pelo diretor, que tem esse poder, né? O diretor cria bonecos, não cria bonecos, dá vida a bonecos. É isso. Não sei se é esse o poder só do diretor, mas o que eu mais vejo ele fazer é isso. É isso, é isso. E aí o panda é o fruto bem sucedido. Exato. E aí o menino que tem a fala amaldiçoada, né? Isso, que é o Togi, né? Inumaki Senpai. Que é muito poderoso, ele é um dos mais poderosos. Então, o que ele faz... E é isso que é legal em Jujutsu, que é semelhante a Hunter, né? Quanto mais limitante o poder, mais forte ele é. Então, ele tem a fala amaldiçoada, ou seja, o que ele fala acontece. Se ele fala assim, exploda, aquilo vai explodir. Só que isso exige muito dele. Então, assim, ele não pode falar. Então, ele se comunica usando ingredientes de receita de sushi, né? Então, ele tá lá e ele fala, salmão. Aí os caras, não, você tá certo. Você tá certo o quê? Ele falou salmão, velho. Parece um cachorro falando latindo e a pessoa entendendo. Mas quando ele fala, acontece, ele usa energia e a garganta dele sangra, mas ele é poderosíssimo. E aí tem outra escola que tem mais um monte de gente poderosa. Quando o meu amiguinho falou sobre os especiais, é muito legal, porque a gente tem o feiticeiro classe 1, 2, 3, sei lá, e aí entra no especial. Quando entra no especial, significa que ele é tão poderoso que não dá pra medir, não dá pra ponderar. Então o especial pode ser um pouquinho acima da última classe ali, classe 1 antes do especial, só um pouquinho mais forte, ou ele pode ser monstruosamente mais forte, a ponto de ser forte o suficiente para destruir o mundo inteiro. Então, quando a gente fala uma maldição especial, ninguém sabe o quão poderosa ele é. Não dá pra... Que é o Gojo, que é o Sukuna, né, que é o Geto. O cara, quão poderoso ele é? Não tem como saber. Ele é especial. Você vê um cara como o Geto, que é outro, que tem aí um peso de antagonismo muito forte, né? Uhum. O Geto, ele tem o poder de ingerir maldições e controlá-las. Inclusive, nesse último arco, ele vai ingerir uma maldição poderosíssima, né? Que é o Mahito, que é muito poderoso. Deu um trabalho para todos os feiticeiros desde a primeira temporada com que ele enfrentou. E foram feiticeiros poderosos que ele tem enfrentado desde a primeira temporada. Então, é uma maldição muito forte. Deu trabalho pro Geto ingerir ela, não foi fácil não, também. Não é, ele engoliu a maldição, não. Deu trabalho para ele ingerir a maldição, porque ela é poderosíssima, mas ele submeteu ela. E usou o poder dela, inclusive, nesse último arco, né? É o ápice do arco. Ele, na verdade, usou os Jujutsu, os feiticeiros, pra enfraquecer o Mahito exatamente pra ele poder consumir. É muito louco, cara. E aí isso demonstra o poder dele. E aí você vai vendo durante o anime, foi algo que eu ficava me indagando, né? Porque tem 2 episódios em particular que ele libera muitas maldições que ele controla. E no meu entender, quando ele manda a maldição, ele não é mais dele. Ele mandou, foi exorcizado, perdeu aquela maldição. Tem episódios em que eu vi milhares de maldições sendo liberadas. Ou seja, ele perdeu... Na minha cabeça, a primeira vez que eu vi, eu falei, pronto, ele perdeu todas as maldições dele. Não, no outro dia ele tá enfrentando e mandando mais milhares de maldições. Então assim, o cara ele tem muita maldição subordinada. Né? É insano o nível de maldições que existem e o nível de maldições que ele, como feiticeiro, ingere e consegue submeter. Tem muita maldição fraca, lógico, porque acho que são a maioria delas. Tem muita maldição que é fruto do... O Beto falou, acho que na hora que eu tava trocando de internet aqui, morreu, mas é fruto dos sentimentos humanos, né? Então tem muita maldição que é banal, assim, banal, não é poderosa. Mas enfim, tem muita maldição submetida. E qual é o limite desse cara? Um exemplo de uma das maldições que ele usa, que é uma maldição, acredito eu, já em nível especial, que é a da doença lá, né? Que ele usa contra a Mimi. Varíola, não é? Varíola. A própria ideia da doença da varíola gera uma maldição extremamente poderosa
através do medo, através das mortes que ela gerou, e é uma maldição com domínio. Instantaneamente é uma maldição que, a partir do momento que essa maldição aparece, você é jogado no domínio dela, e ela tem um poder específico. Então isso é muito legal. Se a gente for pensar, por exemplo, Covid. O Covid seria uma maldição, teria uma maldição, uma representação desse poder. E essa representação do poder tem a ver com a própria doença, isso é muito interessante. A varíola ali, o poder dela, ela coloca a pessoa em um caixão, representando morte, e se a pessoa fica ali mais de 3 segundos, simplesmente apodrece. Que é a doença. Só isso. Tem o Nanami, que é um dos feiticeiros, que o poder dele tem a ver com precisão. E o Nanami, ele era funcionário público, né? Ele era businessman, que eles chamam lá, que é cara de escritório. E ele tá tudo retinho, certinho, o horário dele, o cronograma, ele é um cara tudo arrumadinho. E o poder dele fica mais forte, então é uma regra dentro do poder dele, quando acaba o horário de expediente dele, e ele entra no modo hora extra. Como se ele estivesse ganhando extra por aquilo. Então é muito interessante ver que a personalidade das pessoas está vinculada em como seus poderes são representados. É muito legal. A Nobara, o poder dela é usar o martelinho com os pregos, né? Sim. Que é uma referência ao voodoo, que é algo que vem aí da manipulação das pessoas. E a Nobara se preocupa muito com o quê? Com a estética, com a aparência, com a moda. Então há um pouco dessa ideia da manipulação da pessoa e do voodoo e da forma como ela entende a importância da opinião dos outros sobre ela, sobre a aparência. Então há sempre algum tipo de conexão. Eu acho isso muito interessante. A ideia de maldições realmente ela é muito... Eu acho uma das mais criativas do que eu já acompanhei de anime. Das mais criativas mesmo. E a ideia de vincular com os sentimentos humanos, né? Dá aquela pegada teológica, né? Dá aquela pegada nossa de reflexão humana, né? Como nós produzimos sentimentos nocivos, né? Como nós somos seres que as nossas emoções, elas geram essa carga que às vezes a gente chama até, né? Nossa, que carga pesada, né? Lógico, nós não cremos que são espíritos como é na mitologia do anime e na mitologia japonesa, mas fato é que todos esses sentimentos e essas emoções negativas, elas causam mal para nós mesmos, né? Elas se tornam uma maldição da nossa vida que a gente carrega. Jujutsu, ele conseguiu transmitir isso visualmente, né? Então tem até... Eu acho muito interessante essa questão das maldições. Essa questão daí de você conseguir canalizar maldições em uma energia amaldiçoada para enfrentar esse mal, ou seja, você tá com essa situação ruim, você vai se entregar a ela ou você vai tentar usá-la para resolver seu problema, vai abraçar ela e enfrentá-la, enfim. Eu acho que dá algumas reflexões aí pra gente não perder nunca nossa pegada teológica aí. Jujutsu proporciona para nós, talvez não tão escancaradamente, mas proporciona essa ideia da sua criatividade, essa ideia teológica de como lidar com as nossas emoções negativas. Exatamente, e a gente pode ver isso nos personagens, né? A gente tem agora o personagem que vai ser muito importante na terceira temporada, que é o principal do filme, que é o Jujutsu Kaisen Zero, né? Esqueci o nome dele. Eu tô indo atrás aqui. Nomes é uma desgraça, gente. Acho que só ganha em dificuldade de nomes o Bleach. Até agora não decorei o nome de ninguém. Eu lembro o nome da maldição dele, que é a Rika, né? Mas os nomes em japonês não são assim, ó. Rika. Rika é fácil de guardar. Nome em japonês tem que ter 3, 4 sílabas com combinações que só eles conseguem fazer. Ai, Deus, cadê? É o Yuta, né? Yuta não é tão difícil. Mas Kotsu Yuta. É porque ele é um personagem que só apareceu por enquanto no filme. Ele é da mesma turma do Panda e da Maki, mas é que ele já é um feiticeiro nível especial. Ele vai ser importante na terceira temporada. O filme mostra sobre ele, a história dele, onde a Rika, que era uma amiga de infância dele, morre atropelada. E quando ela morre, ele gera um sentimento
porque eles haviam prometido casar um com o outro, então havia ali um amor muito forte. Ele gera um sentimento de eu não quero que você vá embora. E ele prende a alma dela, o espírito dela, na terra, a ele. E aí ela se torna uma maldição meio descontrolada de proteção para com ele. Então, sempre que alguma coisa ruim tá para acontecer com ele, ela, como um monstro que se torna, protege ele. E aí ele precisa aprender a gerenciar e cuidar e usar ela da forma correta. É o filme, é muito legal, assistam. Mas o que é a parte teológica que a gente consegue fazer isso? Nossos traumas e as coisas que a gente não consegue liberar, elas se prendem no nosso subconsciente, na nossa mente, né? Então, seja aceitar, por exemplo, a morte de alguém que a gente ama. Às vezes, alguma coisa, no caso, ele era meio que culpado, ele foi culpado da morte dela, então ele se culpava. Então, o fato dele não ter liberado isso na cultura ali, do anime, prendeu ela, a alma dela, e prendeu ele. Ele não se desenvolvia como pessoa. E isso acontece na vida. Quantas vezes na nossa vida eventos traumáticos nos prendem? A gente não consegue dar continuidade à vida, porque a gente fica preso a isso. A um relacionamento que não deu certo, que a gente fica, né? A escolhas, cara, a gente faz escolhas e às vezes a gente fica pesaroso para essas escolhas. Eu mesmo, de vez em quando, olho pro passado, penso em algumas conversas que eu tive com algumas pessoas e, poxa, que oportunidade perdida. Fui um péssimo exemplo de cristão. Me arrependo dessas conversas. Mas fazer o quê? Segue a vida, eu consigo jogar pra frente. Tem gente que não consegue. O anime mostra um pouco disso de uma forma muito interessante. O Itadori é um personagem carregado. O final dessa segunda temporada, ele simplesmente, em um determinado momento, desiste, né? Porque ele se vê impotente. O anime começa com o avô dele falando assim, você é forte, cuida das pessoas. E conforme ele não consegue cuidar das pessoas, ele vê o propósito de vida dele saindo pelas suas mãos. E ele falhando no que ele entendia que era a missão de vida dele. E ele fala assim, cara, pra que eu tô vivo? É muito interessante isso. Quando a gente coloca até uma pressão e uma responsabilidade muito grande na gente mesmo, que não tem como a gente cumprir. Na verdade, o vozinho ali foi... Eu acho sempre falas como essa, falas tão cruéis. Que o vozinho tá morrendo e taca nele uma responsabilidade imensa, né? E bota essa pressão no Itadori. Ele é poderoso, né? O fato dele conseguir ser prisão de Sukuna já demonstra esse poder. Porque no início do anime ele não tem poder, né? Ele não é poderoso aparentemente. Mas os próprios feiticeiros Jujutsu reconhecem que a única forma de prender Sukuna é realmente ele ingerindo. E nessa temporada nós vimos que ele ingerindo realmente os dedos do Sukuna, a única pessoa que consegue, talvez mesmo demorando um pouco mais, mas que consegue aprisioná-lo de alguma forma é realmente o Itadori. Então o lugar mais seguro parece realmente para se estar os dedos do Sukuna é dentro do Itadori. Ele é a fonte mais segura de proteção desse menino. Mas realmente nessa temporada, né, falando já até um pouco... Antes de falar dela, na verdade, meu amiguinho, só você citou Yuta. Sim. Yuta, ele é um personagem muito poderoso e é interessante que a gente citou a Maki, aqui o amiguinho citou a Maki. O Yuta, ele chega entre os feiticeiros Jujutsu pra aprender e ele, apesar de ter um potencial grande, ele é bem limitado. E quem ensina ele a lutar muito bem é a Maki. Uhum. Então, veja, esse menino virou um feiticeiro de classe especial e quem contribuiu para sua formação foi a Maki. Pra vocês verem o nível que essa garota tem aí. Mesmo não tendo poderes amaldiçoados, ela é quem dá condições físicas para ele virar quem ele é. E o Yuta é tão poderoso que não é só a Rika o poder dele, né? Ele tem um potencial muito grande que ele ainda está desenvolvendo. Não é à toa que ele virou feiticeiro especial. E o próprio Gojo reconhece que ele talvez seja o único feiticeiro que ele reconhece que pode passar os poderes de Satoru Gojo, ser muito mais poderoso que Satoru Gojo. Eu tenho muitas... com isso eu tenho muitas expectativas da próxima temporada. Em ver o Yuta contra... Porque foi assim que acabou. Spoiler, tá liberado? Ou não tá liberado? Cara, poxa.
Essas horas, 34 minutos já aqui, já, oxi. Que é da segunda temporada, né? Particularmente da segunda temporada. Então, se você não viu ainda ou tá com medo de spoiler, tá liberado spoiler aqui. O Yuta, ele termina a segunda temporada e ele é convocado pra matar Itadori. Né? Ele é convocado pra ser o assassino de Itadori a pedido desses anciãos de Jujutsu, né? Demonstra o poder desse cara. Eles confiam na mão desse estudante que ainda não tem todo o seu poder revelado. A destruição de Itadori. Tamanho é o poder do cara. O bicho é muito bom. É brabo demais. É isso. Mas, meu amiguinho, eu não sei o que você achou da segunda temporada. Eu achei espetacular. Eu acho ainda que Jujutsu, tanto mangá quanto anime, vive o próprio ritmo. E eu gosto quando um anime ou um mangá, no caso, vive o próprio ritmo. Eu sempre falo isso, porque é maravilhoso. Tem capítulos que o autor se dá o trabalho de ficar o capítulo inteiro explicando por que o chute deu certo. Que é por exemplo, agora na segunda temporada, quando o Mahito tá lutando com o Itadori e com o Brother, e ele abre o domínio. E a gente tem ali uns 5 minutos do anime em câmera lenta, isso com a narrativa. Entra uma narradora e ela começa a explicar. Mahito abriu o domínio. O fulano começou a se proteger. Antes dele, 0,1 segundo após a abertura do domínio, Itadori já estava em movimento. Mas antes disso, em 0,03 segundos, milésimos de segundo de movimento, o Mahito abriu um segundo domínio, sabe? Então, tipo, exige uma explicação, exige uma narrativa de tão... Então, assim, cara, isso é muito diferente do que a gente tá acostumado nos animes, nas produções, em cartoon. Você não vai ver uma produção, né? Eu comparo tranquilamente o Jujutsu a Fullmetal e a Shinkeki no Kyojin. Ele tem ali uma proposta e ele vai no seu ritmo. E aí, tipo, a gente tem uma temporada que começa no passado, tem 3, 4 episódios no passado, depois entra no assunto atual. Então, ela não segue os padrões. Que a gente normalmente teria ali 15 episódios, 12 episódios sobre uma coisa, depois 12 outros. Ele tem 23 episódios, não teve 24, ou 22, que é o padrão de uma temporada, teve 23, que é quebrado. Então, eu gosto de como o Jujutsu parece que tem liberdade pra contar a sua história do seu jeitinho. Se precisasse ter mais episódios, eles deixariam ter mais episódios. O que me chama a atenção também em Jujutsu, você comparou ele com Shingeki, né? É justamente esse não apego aos personagens, esse desapego. Nós tivemos essa temporada aí, a Nobara. Morreu ou não morreu é um mistério, mas fato é que, para nós, ela morreu. Né? A visão que a gente teve, o episódio matou ela. Se morreu de fato ou não, aí o anime vai mostrar em breve, espero. Mas ela morreu. O episódio apresentou ela morta. Cara, ela é uma das 3. Ela faz parte do trio. Nós estamos ainda na segunda temporada. Deve ter o quê? Mais 2 temporadas, 3 temporadas de Jujutsu. E nós matamos uma dos membros do trio. Cara, quantos animes shonen tem coragem de matar um dos seus trios, um dos protagonistas? Quem tem essa coragem? Você mata o mestre, você mata um personagem que entrou ali naquele arco especificamente e você se apega nele, mas ele entrou naquele arco pra isso, pra viver, você se apegar e matar depois. São esses personagens que são mortos em shonens. Você não mata uma das protagonistas no meio, metade inicial do anime. Então isso demonstra, pra mim demonstra esse nível de maturidade de Jujutsu. Você não tá vendo um shonen qualquer, assim. Não é como... E eu vou fazer comparação com um anime que eu gosto muito, né? Criticando o anime, com o Boku no Hero, que começou como um shonen mesmo, é shonenzão. E depois foi amadurecendo. Não, do Jujutsu desde o início tá assim. O Jujutsu apresentou essa proposta pra nós. Não é um anime teen. Sem contar as cenas de violência, as cenas de morte, as cenas de sangue, enfim... Um episódio de Jujutsu não é um episódio pra quem é fraco com violência. Porque tudo muito violento. Tudo é muito violento, tudo é muito intenso. Então, quem tem dificuldade de comer vendo anime, por exemplo, não pode comer vendo Jujutsu. É intenso,
Não chega a ser um nível gore, mas é uma violência mais explícita. No My Anime List, tá que uma das temáticas é gore. É gore mesmo, olha só. Eles colocam. Porque é que o mangá também é um pouco mais forte, mas nessa temporada que teve lá o embate com o pai do Megumi, pô, metade do cara foi arrancado fora, né, velho? Quando ele viu o roxo. Pô, então, é fortinho. E particularmente essa temporada, né, falando aí um pouco da segunda temporada, que é o arco de Shibuya, que eu não li o mangá, mas do que eu li a respeito de Jujutsu, é um dos arcos favoritos ali do mangá, e era um dos arcos mais esperados, né, o arco de Shibuya. Era um arco muito famoso, porque o anime parece estar caminhando, não caminha muito longe do mangá, né, ele temporalmente, né, o mangá está em processo de produção ainda. Isso. O anime acabou de finalizar o Curling Games para entrar no arco final, que é o embate com Sukuna. Então é isso. O mangá, né? Então eu espero pro anime. Anos. Cara, nem isso. O mangá acaba esse ano e o anime, se quiser, pode adaptar o Curling Games mais rápido em uma temporada e pode acabar com mais uma temporada só, Jujutsu. Olha aí. Então duas no máximo. Se eles quiserem dividir o Curling Games em 2. Então é muito próximo o mangá do anime, né? Então Jujutsu, o arco de Sukuna era um arco muito esperado pelos fãs, que parece que fez sucesso no mangá. E, gente, é um arco espetacular, é um arco que toma o quê? Ali mais de 10 episódios. É um arco que toma muito tempo, né? E é toda uma trama para aprender o Satoru Gojo, né? Então a ideia é limitá-lo, porque Satoru Gojo é o feiticeiro mais poderoso em questão de controlar o poder também que existe, né? Dos feiticeiros Jujutsu. Ele controla muito bem já o seu poder muito poderoso, né? Diferente do Yuta, que nós mencionamos aqui, que ainda não controla todo o seu poder. O Gojo, apesar de ainda não termos noção de todo o seu poder, o que ele já tem noção, ele torna ele demais poderoso, demais. Então eles conseguem prender o Gojo e agora os feiticeiros têm que dar um jeito de resolver esse problema, porque o Gojo tá preso e eles estão numa região ali, que é a região de Shibuya, e eles têm que tentar libertar as pessoas que estão ali. E lógico, o arco termina com uma derrota. Os feiticeiros são derrotados. Isso é outra coisa legal. Não é uma vitória dos heróis. Não houve vitória. A cara do Itadori nos últimos episódios, a gente mencionou aqui já, né, como o Itadori termina. Gente, eu achei sensacional. Maravilhoso. Acabado. As caras do Itadori do tipo, o que eu faço agora? Não tenho o que fazer. Então, assim, a cara dele, desde quando a Nobara morreu, que acho que foi ali que começou que ele começou a travar. Então a Nobara morreu. Ele deu uma travadinha com o Nanami, né? Ah, o Nanami foi antes, é verdade. Mas é que o que acontece? É o Nanami, passa 5 minutos e a Nobara, né? Poxa, é um soco atrás do outro. Tipo, tem o Sukuna, que pega, assume o lugar dele e mata um monte de gente. Aí vem o Nanami. Aí vem a Nobara. Putz. Vai pesando sobre ele. E aí quando ele vê... Tem uma das cenas finais, né, que ele vê, eu acho que é da luta do Sukuna com o Jogo, com aquela maldição do fogo. Eles simplesmente destruíram toda a região de Shibuya. Só isso. Só foi uma destruição total de Shibuya. E aí o Sukuna sai de cena e traz o Itadori de volta. O Itadori deixa o Itadori. Ele faz questão de deixar o Itadori na ponta da destruição. Na borda de tudo que ele destruiu. Pro Itadori sentir. Porque o Sukuna é isso, né? O Sukuna é ruim. Eu acho ele um vilão maravilhoso. É o rei das maldições. Ele tá sendo quem ele é mesmo. Ele é pago pra ser esse cara cruel e gera todo sentimento ruim e ama esses sentimentos ruins. Esse é o Sukuna. Ele quer quebrar esse ímpeto do Itadori de qualquer forma. E aí é uma cena muito boa, né? São 15 episódios, amiguinho. Só de Arco de Shibuya são 15 episódios. Aí, ó. Que isso, é a temporada. Teve um pouquinho sobre a história do Gojo Sensei? Teve, mas assim, a temporada é sobre Shibuya. Né? E a próxima, que é o Curling Games, é maior ainda.
E é isso, a gente não tem muitos animes, eu acho, que consigam gerenciar tão bem tantos personagens. Eu vou falar de outro aqui, que a gente já falou, que a gente gosta, que é o Boku no Hero. Né? O Boku no Hero Academia tem muito personagem, mas eu não acho que faz um serviço tão bom em gerenciar todos esses personagens. Jujutsu consegue dar atenção pra todo mundo que quer dar atenção. E se tem algum personagem, como por exemplo a equipe da escola de Osaka, e chega lá no final e eles explicam por que eles não estavam lá. Mekamaru manipulou as coisas. Que é uma cena maravilhosa também, a conversa do Mekamaru com a menininha final lá no trem. Sim. O Mekamaru é um personagem que na primeira temporada eu não gostava dele. Na segunda temporada ele aparece fazendo umas coisas que você fica, cara, que idiota, mereceu morrer. E chega no final da temporada e você pensa, putz, por que ele morreu? Que droga. Maravilhoso. Ele tem a trama pessoal dele, né? Ele tem as ambições dele. No final das contas, ele acaba tendo que tentar ser um herói, né? Ele tenta ser um herói, mas ele não tem poder de ser um herói, né? Eu também achei bem interessante ali a trama dele. Agora, apesar da história, gente, o que Jujutsu ganha, eu sempre falo isso pro Beto. Apesar da história, que é maravilhosa, a história não é ruim não, a história é boa, mas não é só isso que o Jujutsu nos entrega. Dentro de Jujutsu é um espetáculo visual. Eu acho um dos animes mais lindos de se assistir, assim. É lindo de ver a qualidade da produção visualmente falando. A gente não assiste anime só para ver roteiro. Se a gente quisesse só ver roteiro ou ver a história, é mais fácil ler um livro, ler um mangá, sei lá. Tem muito mais informação, creio eu, se for só isso. Quando a gente vai para uma televisão assistir um anime, é porque a gente quer ver o visual também. A gente quer ver algo belo sendo exposto. E Jujutsu, meu Deus, eu não tenho nem como expressar, porque o Jujutsu é um espetáculo visual. A luta do Jogo com o Sukuna é um espetáculo visual. É lindo, é fogo pra tudo que é lado, é destruição. Tem morte e violência? Tem, não tô aqui defendendo a morte e a violência, eu tô dizendo que visualmente tudo aquilo é lindo demais. Eu fico imaginando o trabalho que deve ter dado produzir aquilo lá. Eu não faço ideia de como são as questões técnicas. Mas como nem todo anime entrega aquilo, eu imagino que dá muito trabalho e é muito caro produzir algo com aquela qualidade. Então, Jujutsu, se você quer algum dia ver um anime contemporâneo bonito de se assistir, belo de se assistir, com lutas bem coreografadas, assista Jujutsu. Você não vai se arrepender. É isso, é um fato. Jujutsu é maravilhoso. Infelizmente, sempre que a gente tem um anime muito bom como esse, aparecem os boatos e as situações. Tem um animador, um da equipe de animação lá, saiu, pediu demissão depois do Jujutsu, falou que nunca mais trabalha com a MAPPA, porque eles não têm vida. É basicamente um trabalho escravo. Para eles entregarem esse nível de qualidade pra gente, semanalmente produzindo ali, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Mas, cara, é linda. A primeira temporada eu achei mais caprichada em alguns pontos, mas a segunda temporada eu não acho que perdeu, não. É bom mesmo. E o que faz sentido, porque quando a gente pega, por exemplo, o Bleach antigo, a história podia até ser boa, mas a adaptação é péssima, é feio, então... ter uma boa animação dá uma empolgada. Porque quando a gente não tá entendendo a história, pelo menos a gente tá assistindo uma coisa bonita, né? E vai acontecer muito quando você for assistir Jujutsu de você não entender a história. Aí você só... tá bom, tá legal de assistir. Que é igual Dragon Ball. Quando a história de Dragon Ball tá sem graça, que é a maior parte do tempo, eles estão metendo a porrada um no outro. Tá tudo bem, eu vou assistir isso daqui. E exatamente isso, cara. Eu já fiz isso com filme, com animação. Tem animações que às vezes são muitas informações e aí a gente desfruta da cena. Agora, quando você não entende nem a história e ainda o negócio, a imagem é feia, aí dá um desânimo total. Não tem sentido ficar assistindo outras coisas. Mas com relação à questão do trabalho escravo, as notícias saíram ainda na primeira temporada, acho, né? Já começou a ter notícia. Já teve, né? Trabalho escravo da MAPPA. A MAPPA, na verdade, também com Shinkeki teve. A MAPPA há algum tempo já ela vem recebendo... funcionários da MAPPA vêm reclamando não só por causa do Jujutsu. A MAPPA como um todo tá passando por uns problemas quanto a isso. O mercado de animes tem passado por uma crise interna muito forte no Japão.
Então, e lógico, nós estamos elogiando aqui a animação, mas não defendendo o contexto com o qual ela nasce, né? O cara que faz um trabalho como esse tem que proporcionalmente receber o reconhecimento financeiro e, enfim, de vida adequado ao trabalho que ele está entregando, né? Então valoriza o povo aí, gente. O pessoal que produz, valoriza os caras que estão aí ralando para produzir esse troço bonito aí. Por favor, que a gente quer mais. Que a gente quer mais e que eles merecem também, né? Com certeza estudaram bastante, trabalharam bastante pra fazer o que fizeram. Valoriza eles aí. Que mais, menino? E é isso. Jujutsu. Acho que é isso. E se entrar em detalhes, senão a gente vai entrar em detalhes aqui de Jujutsu. Não sei se vamos longe. Não. Tem muita coisa pra falar de Jujutsu, claro que tem. Mas também tem muitos detalhes que o meu amiguinho ainda não sabe do universo de todo o Jujutsu e eu fico me segurando pra não dar spoiler dos Curly Games. Mas eu acho que é isso. O Jujutsu é um anime que vale muito a pena ser acompanhado. Se você gosta, se você tem estômago pra sangue. Ele não tem uma visual extremamente realista, é só um desenho, mas tem gente que não gosta de ver sangue. É interessante os personagens ali. O storytelling de Jujutsu é cruel. Eles decidirem contar a história da Nobara daquele jeito foi cruel. Então, tipo, eu já li o mangá, eu já sabia o que ia acontecer, mas assistindo o anime de novo, cara, é cruel. Então, eu sempre falo, gosta de um trauma? Vai assistir Jujutsu, né? A gente se traumatiza vendo Fullmetal, a gente se traumatiza vendo Shingeki, vai lá assistir Jujutsu, é um novo trauma. Se você gosta de trauma, vai lá. É divertido. Como eu sempre falo, gosto de histórias que têm coragem de mexer com os personagens. De literalmente deixar cicatrizes em seus personagens. Porque a vida é essa, né? E foi tudo em um episódio, é interessante ver isso, né? Porque a Nobara, apesar de ser do trio de protagonistas, a gente não conhecia muito a história da Nobara, né? A gente conhecia ela ali do presente, ali com o Itadori, com o Megumi. E em um episódio eles nos apresentaram o passado dela e a gente já se apega. Não tem como não se apegar. O anime, ele, como o Beto falou, o storytelling é muito bom, porque você se apega muito fácil ali a personagem. E eles matam ela no mesmo episódio. A gente já gostava dela. A gente gostava dela porque ela tá lá, ela é uma das personagens principais, então a gente gosta dela. Só que os caras conseguem fazer ela se tornar, sei lá, relevante e é isso. Pesado. Feito, meu amiguinho. Eu acho que sim, tô tentando lembrar se tem mais algum episódio específico. Eu falaria também, talvez, meu amigo, do Mahito, né? A gente mencionou ele aqui, mas talvez não falamos muito dele, né? Mahito é uma maldição muito poderosa e é uma maldição também que gera esses traumas, né? Ele vai ser o assassino da Nobara e ele é uma maldição capaz de como que chama? Transmutar outras alma, né? pessoas, né? Através da alma. Então ele adentra a alma daquelas pessoas e corrompe tudo externo, porque a alma é a essência das pessoas. Cara, ele é um bichão, né? Ele, essa é a ideia desde a primeira temporada, ele vem incomodando. Isso. Voltei. Voltou. E na primeira temporada já tem ali todo o arco daquele cara que eu não vou lembrar. Que a gente tem aquele vislumbre de, putz, talvez a gente consiga um quarto. Sabe, haveria chance de ter um quarto personagem no nosso grupo de alunos do primeiro ano. Pode dar certo. E aí o Mahito vem. E é um acho que também é um dos primeiros momentos fortes ali no sentimento do Itadori. Então o Mahito, ele e o Itadori ali, Batman e Coringa, né? É uma duplinha ali. Ele e o Itadori, eles são personagens propositalmente contrastantes em ética, em função. Então é interessante ver a luta e ver a forma como o Itadori supera a ideia do Mahito. O Itadori tem que aceitar algumas coisas até dentro do universo Jujutsu de ser, e o Mahito acaba sendo importante para isso. Então é interessante como o autor usa o vilão para moldar o herói. Top, hein?
E é isso mesmo, porque o Mahito, como é esse cara que transmuta coisas, ele transmuta o herói, né? Ele acaba mutando o herói mesmo sem usar a maldição dele. Ele é um nível de psicopatia insano, assim. O Mahito é um psicopata mesmo. Eu diria que se o Sukuna é o rei, Mahito seria um vice-rei das maldições. Sim. Porque ele é insano demais em poder. E ele mata personagens, enfim. Ele teve lutas com alguns personagens, né? Então ele enfrenta Itadori, ele enfrenta o robô que a gente citou aqui, esqueci o nome dele, o menino cyborg. O Mekamaru. Ele enfrentou o Nanami. Então, ele é muito... E ele enfrentou o Gojo também, se não me engano. Ele chegou a enfrentar o Gojo. Sim, um pouquinho. Então, ele enfrenta protagonistas e ele consegue, se não vencer, ele consegue fugir. Né? Então, o Mahito, ele é uma maldição que a gente tem que ter em vista quando vê Jujutsu ali, quando ele aparece na primeira temporada, porque saiba, se você ainda não viu Jujutsu, Mahito dará trabalho em Jujutsu. E novamente, pensando em como o autor brinca e conta a história no ritmo dele, Mahito tinha tudo pra ser o grande vilão da história. Mas não. A gente é surpreendido quando a gente descobre que não. Não é. Ele é só mais uma maldição. Agora, meu amiguinho, pra gente talvez caminhar pra um fechamento. Uma coisa que me deixou, acho que a incógnita intencional do anime é aquele cérebro que é o Geto, ou o Geto, né? Eu acho que é algo que o anime ainda vai desenvolver. Eu espero que desenvolva. Que tem que desenvolver isso, pelo amor de Deus. Eles vão jogar essa informação pra nós. Porque nós somos informados já no início da temporada que o Geto morre. A gente já recebe essa informação no início da segunda temporada. Então, o Geto em si não tá vivo. Pra mim, aquilo ali já foi um troço impactante. Falei, tá, então, ou ele ressuscitou, ou sei lá, o que é aquilo ali. E aí, durante o arco de Shibuya, nós somos informados de que o Geto, aquele ali é um falso Geto, é o corpo do Geto, né? Mas é o corpo do Geto que tem alguns poderes, que tem os poderes dele. Então não é só uma carcaça, a carcaça com os poderes. O Geto ainda, esse Geto consegue ingerir maldições. Mas não é mais ele que está controlando o corpo, é esse cérebro, que pelo que a gente viu aí no último episódio, penúltimo episódio, fez pactos durante a história com alguns feiticeiros, enfim. Pra variar, eu não entendi muito bem, eu espero que o anime desenvolva melhor, pra eu entender melhor o que é o cérebro que tá controlando o corpo do Geto. Tem que seria um pequeno spoiler, eu acho. Que eu posso te dar agora se você quiser, e aí fica pro nosso público também. Será que eles vão ficar tristes? Felizes? É que eu não lembro se isso apareceu no anime ou não, eu não lembro de ter visto no anime. Eu sei que é no capítulo 143 do mangá. Eu não lembro em que momento, se tá no meio do Curling Games ou não. Eu não me importo se for um pequeno spoiler. Não é pequeno. Não é pequeno? Então não fala. Não fala. Deixa eu ver aqui. Deixa a gente na curiosidade, porque eu pretendo ler o mangá também. Esse anime eu pretendo ler o mangá. Vai ser, na verdade, é pra aparecer. Eu tô vendo o capítulo 143 pra lembrar aqui. É pra ser o comecinho do Curling Games. Eu vou deixar. Então, deixa a gente eu fico um aviso que o comecinho da terceira temporada, se adaptar igual o mangá já vai começar com coisas assim. O que tá acontecendo? Isso é maravilhoso. Eu quero que lance logo isso pra eu ver as reações. Cara, pra eu assistir a segunda temporada, eu fui num site e eu fiz um repeteco do que aconteceu na primeira. Tamanha complexidade do Jujutsu, porque eu não ia conseguir entrar na segunda, eu ia boiar demais. Eu vou ter que fazer a mesma coisa agora, com 2 temporadas, porque eu tenho que fazer de novo na primeira, de novo na segunda. Pra daí entrar. Por isso que alguns animes eles lançam um episódio de recap, né? Precisa. Não, Jujutsu, um episódio de recap não é suficiente. Eu precisava ver tudo. O recap não é suficiente. Mas é isso aí. Então fechou. Obrigado, meu amiguinho, pelo seu tempo. Obrigado aí pelos seus insights em Jujutsu. A gente vai ficando por aqui. Gente, não esquece de comentar, compartilhar, ajuda nós aí. Um oi no YouTube, um oi no Instagram. Já faz um movimento gigante pra gente, assim, em questão de dados, em questão de movimentação em rede social, pro Instagram recomendar a gente, pro YouTube recomendar a gente. Então,
Obrigado você que tá sempre com a gente. E é isso, meu amiguinho. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente aqui também, ouvindo sobre Jujutsu. Vê lá se você curte Jujutsu. Quer que a gente fale mais de Jujutsu? Quer que a gente fale especificamente de um personagem? Quer que a gente explore? Tente tirar suas dúvidas? Dúvidas que nem nós sabemos explicar direito, mas a gente tenta fazer isso aqui. Comenta aí, nos ajuda aí a produzir o nosso conteúdo. E nos vemos no próximo cast. Fechou. Um beijo e um queijo!